Esse é o Estúdio de Verão, esta é a UniTV, eu sou Hildo Silva. Nós hoje vamos conversar com o secretário Josué Espezin, secretário de Educação do município de Imbituba. Secretário, muito obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Verão na edição de hoje. Mesmo que nós estejamos em Imbituba, o senhor vem até o nosso encontro aqui no Silvestre Praia Hotel. Bom dia, Hildo. É muito bom estar aqui conversando com vocês. Bom dia a todos da UniTV. Obrigado, secretário. Secretário, qual é o tamanho da rede que o senhor administra? Então, Hildo, nós temos 4.500 alunos, um pouco mais. Talvez nesse ano letivo 2026 a gente chegue a 4.700 alunos, 25 unidades, sendo 9 escolas e 16 CMEs. Essas escolas elas vão até o 9º ano? Então, nós temos 2 escolas de educação básica que vão até o 9º ano e outras 7 que vão só até o 5º ano, ensino fundamental, anos iniciais. Anos iniciais. E a pré-escola e a pré-escola nós educação temos infantil, chamada. Educação infantil e pré-escola. A educação infantil vai de 0 a 3 e 4 e 5 é o pré-escola. Tem os dois atendimentos no município. Tem os dois atendimentos. Aí existe uma variação por unidade. Nem todas as unidades nós atendemos os alunos com os bebês, com 0, né? 6 meses em diante. E nem todas nós atendemos do 4 e 5. Quando tem uma escola próxima, a escola acaba absorvendo essa demanda do pré-escolar. Então, secretário, o senhor vem da área de educação, professor de matemática, não precisou fazer conta para assumir a direção da Secretaria de Educação do município. Então, eu confesso, eu estava há 1 ano e meio na gestão de uma escola estadual, na escola, Qual é a escola? André de Souza, no bairro Roça Grande. E quando o Michel me chamou para conversar, foi uma surpresa muito grande, mas eu estava pronto, aceitei de imediato. Até porque quando ele me chamou para conversar, eu já imaginei que seria um convite para assumir a secretaria. Fiquei surpreso, mas aceitei o convite e estou pronto para o desafio. Nesse primeiro ano, quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou? Uma coisa é estar lá envolvido com uma comunidade, trabalhando com um grupo de professores, servidores, aquele grupo específico de alunos. Outra coisa são sair de uma unidade para dezenas e cuidar de todas as comunidades, de toda a força de trabalho na educação do município. Então, Hildo, é um desafio grande, né? Eu tenho certeza que é o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida, mas o desafio de ser gestor de uma escola também é muito grande. Então, quando a gente assumiu a secretaria, não é somente o secretário, tem toda uma equipe que dá o suporte para o secretário, que faz com que o trabalho discorra de forma mais leve, né? Até porque a equipe da secretaria ela é muito boa, muito preparada. Então acaba evoluindo as coisas de acordo com o que a gente vai pedindo, solicitando, a equipe da secretaria consegue dar sequência. Já na escola, o diretor, às vezes tem uma equipe ali pequena, no caso eu, quando estava gestor da André, tinha 2 pessoas na equipe gestora, então 500 alunos, 3 pessoas comandando, lidando com todas as famílias, todos os alunos, os professores, então tem a sua complexidade estar na gestão, é muito grande. Quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou nesse ano de 25, um ano que já acabou, mas foi a sua entrada, o seu pé na gestão municipal? Então, eu não assumi a gestão no início do governo do prefeito Michel. Então, ele primeiramente fez um processo seletivo, tinha um secretário que ficou até o início de agosto, e ele pediu para sair porque ele passou num concurso público e aí tinha interesse. Então ele fez a parte ali inicial e quando eu assumi, dia 7 de agosto, a minha missão era organizar a rede para o ano letivo 2026. Então a gente focou nisso, o Michel desde o início ele deu uma missão bem clara, primeiro dia de aula 2026, todos os professores contratados, uniforme escolar, e material escolar para os alunos. Então a gente trabalhou com esse norte. Claro, a Secretaria de Educação ela é viva. Todo dia apareceu uma demanda e a gente tem que conviver, muitos desafios, a gente tem que conviver com isso, mas essa era a missão principal que o prefeito nos deu e que a gente vai honrar com maestria. Antes da gente falar que dia começa, se o senhor atendeu essas necessidades todas, no segundo semestre do ano passado,
durante a gestão da Secretaria Municipal, professores, alunos, desafios, licenças, professor ACT, como é que foi, o que mais foi desafiador? O que foi mais desafiador é a questão estrutural da nossa rede. Então, realmente, o prefeito Michel herdou uma rede com uma estrutura muito precária. Então, de 25 unidades, uma está interditada e só 2 estão em boas condições. Uma está completamente parada. Não terá aula agora no início do ano. Não, a escola próxima assumiu a demanda do CMEI Domingos Frasson, que é a escola Eugério Pitigliani. A gente tem 3 turmas do CMEI, que era para estar funcionando no prédio do CMEI, ele foi atendido pela escola próxima. Uhum. Então a gente está atendendo, porém a estrutura física está interditada. De 25, De 25, 23. só 2 que eu posso dizer que estavam em boas condições, mas ainda tinha manutenções a ser precisando feitas. de cuidados. Que tipo de problema, secretário? Então, nós tínhamos 9 escolas com problemas hidrossanitários, ou seja, escolas que frequentemente precisava se dispensar a aula porque a fossa estourava e vazava todo aquele. Então, conversei bastante com o Michel ali no início, qual medida a gente ia tomar, ele deu uma ideia, porque ele também, né, tem experiência na área da construção. A gente instalou fossas biodigestoras em todas essas unidades, então essa parte está resolvida, mas são ações emergenciais. Muitas unidades não têm caixa d'água, então se tem um problema de falta de água, também tem que dispensar alunos. Então, é diferente de uma casa que tu resolve um problema e deu. Nós temos várias unidades, até dar conta de tudo, sendo que tem muitas urgências, leva um tempo. Então, a resposta para a população às vezes demora um pouquinho. E assim, ó, num cenário de município, um dia dispensa uma aula num bairro Guaiúba, por exemplo. Aí alguém reclama, tal, aparece nas notícias de rádio, enfim, nos noticiários locais. Aí vem se supera aquela situação, no outro dia falta água em outro bairro, ou estoura uma fossa em outro, falta, dispensa o aluno, parece. Então, a sensação que a comunidade estava tendo é que realmente, né, tinha muitas situações difíceis na educação, que, graças a Deus, a maioria delas a gente já conseguiu superar. Era verdade. Era Muitos verdade, desafios. mas eram pontuais em Problemas locais distintos, e né? problemas históricos. E problemas históricos Herdados. que herdados, exatamente. E assim, o que eu falo bastante é que em um ano não dá para resolver todos os problemas Mesmo sendo de um 10 ano, anos. não dá para É trabalhar. porque a gente trabalha com prioridades. E quando tem muitas prioridades, alguma vai ser atendida primeiro. Ou seja, alguma prioridade vai ficar em segundo, em terceiro, em quarto. Às vezes a comunidade não consegue entender. Mas a gente tenta explicar, sempre conversando bastante com a equipe gestora das unidades, né, tentando levar o máximo de esclarecimento, o máximo de previsibilidade para que eles entendam que no momento a gente não atendeu aquela demanda porque tem uma demanda que é ainda mais urgente que a demanda deles, porém em breve a gente vai chegar lá e resolver. Todo mundo quer o seu caso como mais Exatamente. grave, mas o senhor é que tem que avaliar qual de fato é o mais grave. É. Essa questão das fossas com biodigestores melhorou, resolveu essa Resolveu. questão? Essa demanda Mas está pode resolvida. estourar em outras Pode escolas. surgir uma unidade que eventualmente não apareceu nada ainda e no início do ano, com o uso ali, comece a aparecer uma dificuldade ali. Uhum. Mas aí a gente está preparado para resolver também, já estamos mais estruturados. Falta de água com caixa d'água, excesso de esgoto para a instalação existente, que outros problemas? Instalação de ar-condicionado? Daí assim, problemas de telhado, tipo, a gente começou o ano tendo que reformar um telhado de uma escola que caiu, realmente a armação ali do telhado caiu dentro de uma sala. Então, olha o risco. Apodreceu. Tempo, né? Sem fazer manutenção. E se tem aula no momento, né? Que não cai sendo laje, tem problema. Tem problema. Se tiver laje, ainda resolve, a laje segura, mas em geral não tem laje. Não tem laje. São escolas adaptadas ou são escolas do município que foram feitas para ser escolas? Nós temos os dois tipos. As escolas, a maioria foram construídas para ser escolas. Agora, CMEIs, né, as creches, a educação infantil, algumas unidades foram adaptadas. Eram casas alugadas e adaptadas.
Casas alugadas nós temos uma, tá? Mas casas adquiridas que foram modificadas, adaptadas para que se transformasse numa creche. É problema, secretário. É problema, é problema. A lista de manutenções, reformas que a gente precisa fazer, ela é extensa. E, paralelamente a isso, nós precisamos ampliar a rede, porque é uma cidade que está crescendo muito. Está crescendo mais que a Então, média. exatamente. Então, a gente também está construindo projetos de construções totalmente novas, projetos de ampliações. A gente está trabalhando tudo isso paralelamente a essas emergências que vão surgindo. Questão da segurança. Tem problema com segurança? O Blumenau, há mais tempo que aconteceu aqui, lá no Oeste, em Saudade, há muito mais tempo, mas sempre existe o risco da escola ser atacada, ser invadida por algum maluco. É uma preocupação constante. Sim, sim. Até hoje mesmo estava conversando com o prefeito sobre uma unidade que a gente herdou, que é uma escola na frente, um CMEI atrás, e ela não tinha muro, era uma cerquinha. Então a gente já está construindo esse muro para fechar completamente, aumentar os muros O que ensino médio pode ser estão mais baixos. aberto, o ensino fundamental 1 e 2 tem que ser fechado, mas as criancinhas têm que ser muito protegidas. Muito bem cuidadas, exatamente. Então a gente tem também essa parte de estruturação de segurança. Aí tem vigilante em todas as unidades. A gente tem Dos quadros do município, Não, é terceirizado. Terceirizado. que tem parceria com a PM, com Tem parceria com a PM, sim, sem dúvida nenhuma. a segurança, A é um cuidado segurança de todos. é uma preocupação, um cuidado que a gente tem, mas vivemos num município tranquilo, relativamente tranquilo. Então, o cuidado que a gente oferece, eu acredito ser o cuidado necessário e suficiente para garantir a segurança das crianças. Secretário, eu vou lhe pedir licença um minutinho. Este é o Estúdio de Verão, eu sou Hildo Silva, você está na UniTV hoje assistindo a entrevista, acompanhando a entrevista com o secretário de Educação de Imbituba, professor José Espezin. A gente dá uma rápida parada e volta em instantes para concluir a entrevista de hoje, tratando da questão da educação, das escolas, 25 unidades no município de Imbituba. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta para o programa Estúdio de Verão na edição de hoje. Calor em Imbituba, um dia maravilhoso, céu azul, praia verdinha ali do lado, um negócio fantástico. Mas nós estamos aqui trabalhando e na entrevista de hoje do Estúdio de Verão pela UniTV, estou conversando com o secretário Josué Espezin, secretário de Educação do município. Secretário, o senhor tem a informação do valor investido nas reformas, que o senhor disse que das 25 unidades, 23 precisam de intervenção, de manutenção. O que o senhor conseguiu fazer no ano passado? Então, assim que eu entrei, a gente pegou mais firme na questão da manutenção, investimos 2 milhões nas manutenções preventivas e corretivas e conseguimos, né, o prefeito lançou um programa chamado Escola Boa, que vai nos permitir um investimento de 30 milhões em infraestrutura, sendo elas manutenção, corretiva e preventiva, reformas e ampliações e construções novas. Até o final do mandato. Até o final do mandato. 3 anos, 10 milhões, teoricamente 10 milhões por ano. Isso só falando de recursos próprios, já previstos no nosso orçamento. Né? Paralelamente a isso, a gente vai trabalhar para buscar mais recursos. No orçamento desse ano, o senhor tem cerca de 10 milhões para manutenção. Exatamente. Manutenção, construção. Nós já licitamos no ano passado 2 quadras cobertas, tá? Que não está dentro desses 2 milhões, só essas 2 quadras cobertas são aproximadamente 2 milhões de reais de investimento em 2 unidades escolares. E agora, no início desse ano, vamos licitar mais 2 quadras cobertas e um CMEI totalmente novo, um CMEI grande com 6 salas. Onde com vai capacidade. ser Vai ser na região norte do município, no Alto Arroio, bairro Alto Arroio. Lá é onde tem aquela unidade alugada, com salinhas pequenas e apenas 3 salinhas que tem capacidade de 10, 12 alunos por sala. 4.700 crianças, qual é o número de professores? Aproximadamente 700 professores. 700 professores. É a maior secretaria em número de servidores do município. Sem dúvida alguma. Em todos os municípios deve ser isso. Sem dúvida alguma, porque além dos professores, nós temos a equipe da secretaria,
motoristas que fazem o transporte escolar, os monitores, serventes e merendeiras. Então a gente É deve uma ter equipe grande. aproximadamente metade dos servidores do município. E só lembrando, Nildo, a nossa secretaria é a Secretaria de Educação, Esporte e Juventude. Então ainda tem a diretoria de esporte, a gerência da juventude, que estão junto com a Integrados. Secretaria da Educação. Já que o senhor falou, qual é o trabalho da Secretaria de Esporte? Então, a Secretaria de Esportes nós temos a ADME, que é a Diretoria de Esportes, que cuida de todas as competições, o calendário esportivo do município. Então, eles estão bem estruturados, eles conseguem atender as demandas do esporte, ficando eu responsável só de atender as demandas financeiras, né, atender os pedidos dele da parte burocrática. E na juventude? A juventude nós temos uma gerência que é uma gerência nova, nunca teve isso no município. Então, o principal projeto para o ano 2026 é a implantação de um cursinho pré-vestibular para os alunos do ensino médio, Gratuito. entre diversas outras ações, totalmente gratuito. Gratuito para que as Para que crianças de eles Imbituba tenham é, condições de concorrer com... pré-vestibular e pré-ENEM, né? Para que eles Aham. possam conseguir conquistar uma bolsa ou ingressar numa faculdade O pública. senhor vai precisar contratar pessoal, professores, como é que vai ser? Então, a nossa ideia é licitar um cursinho para aproximadamente 200 alunos, que a gente acredita ser a demanda pelo estudo que foi feito, e oferecer de forma gratuita para os alunos do terceirão do nosso município. Aí o município tirará dos recursos próprios para resolver essa questão. A gerência já tem um recurso já previsto no orçamento. Que bacana, secretário. Voltando para a educação, muitos professores ACT, Então, muitos contratados. quando eu assumi, a gente fez um levantamento, estávamos numa situação bem difícil. 40% de profissionais efetivos e 60% de ACT. Só porque o nosso município ele tem uma diferença até para os municípios da região. O professor, ele quando ingressa no concurso, ele ingressa com 20 horas. Então, ele é efetivo 20 horas e acaba fazendo o processo seletivo e pegando as outras 20 horas como ACT. Então, ele entra nos dois cálculos, né? A nossa meta é mudar a legislação do município para que esse professor possa, pelo menos, fazer uma complementação dessa carga, né? Ele é efetivo 20 horas, ele vai assumir uma vaga vinculada, porque as vagas que vão para o processo seletivo da CT, elas são vinculadas a algum servidor que eventualmente está trabalhando na secretaria, ou está de licença, ou está na gestão, ou no coordenação, secretaria, enfim, para que ele possa simplesmente alterar a carga horária dele temporariamente, não Temporário. entrando... Se não houver oferta, ele volta até as 20. Exatamente. Não muda o regime. Não, só altera temporário durante aquele ano. Tipo, aquela vaga é do gestor da unidade, vai ficar vaga durante o ano. Então, o professor efetivo vai ter oportunidade de pegar durante aquele ano aquela vaga. Se não, teria que contratar pessoal. O senhor pensa em fazer concurso? Pensamos em fazer concurso. Aliás, fizemos uma chamada de concurso bem expressiva nesse final de ano. Contemplamos todas as vagas excedentes, aquelas vagas que não estão vinculadas a nenhum professor, num total de 51 professores. Nós vamos fazer a posse agora no dia 22. 51 novos profissionais da rede do magistério de Imbituba. E outro número expressivo de professores ACT são os professores de educação especial, chamados professores 2, o professor de inclusão. Então, nós temos uma demanda bem grande, né? Quase todas as salas têm um professor de educação especial, né? O índice é muito elevado. Tem crescido muito o número de Então, crianças com então a gente está necessidades fazendo estudos para ver, nós já temos 30 profissionais efetivos dessa área e estamos fazendo um estudo para ver quantas vagas é possível ampliar, porque existe uma complexidade, Nildo, porque é variável, não é diferente de turma. Geralmente, quando tu abre uma turma numa unidade escolar, aquela turma sempre terá alunos, ele vai sendo renovado. Já o professor 2, ele depende de um aluno com laudo favorável para que seja feita a contratação. E isso é variável. Eventualmente o aluno pode pedir transferência ou naquele ano pode não ter nenhum aluno atípico naquela sala. Então a gente tem que fazer um estudo bem minucioso para saber e quantos ainda assim vai variar. vai variar. O senhor tem ideia do número de crianças atípicas? A gente trabalha com um número próximo de 10% da 10%. rede. Mas tem crescido. Tem crescido.
Nós temos uma unidade, O senhor quer dizer que o senhor pode ter 470 crianças? nós temos uma unidade, a maior unidade do município, que tem aproximadamente 90 alunos com laudo favorável. Quando eu falo isso, são alunos que têm um laudo e que esse laudo dá direito a um profissional para apoio. E ainda Mas não é tem um aquele... professor por aluno, é um professor para a Não, sala. para a sala, que eventualmente tem 2, 3, 4, 5 alunos até que esse professor atende. Então, quando falo de 10%, eu não estou considerando aqueles alunos que eventualmente têm algum laudo mais leve que não dá direito a um profissional de apoio, Sim, né? estou considerando todo o quadro. TDAH. Aham. E tem Então, é crianças bem com, complexo. tem até nível muito, que exige muito Aham, cuidado. exatamente. Quase que dedicação 1 a 1. Exatamente. Aí esses casos são analisados caso a caso, né, para ver a real necessidade e o município tenta atender sempre da melhor maneira possível. No estado, quando o senhor dava aula até julho do ano passado, quando o senhor veio ser secretário, não sei se o senhor continua dando aula no estado, Não, não. o senhor já enfrentava essa situação, essa É, no, condição de no, muitos no estudantes? estado também é a rede, né? Eu acho que o município inteiro, até analisando os municípios em volta da Murel, o nosso município é o único que fornece professor 2. Todos os outros municípios da Murel oferecem um auxiliar. Auxiliar. Então, eu não sei se esse é um motivo para que o nosso município tenha um índice maior, né? Se alguém busca vir morar no município por esse apoio maior, eu não sei. Mas é fato que a nossa cidade ela tem um número maior de alunos atípicos. Secretário, em relação à merenda escolar, que é uma obrigação servir, como é que é feita a aquisição dos produtos? Existe uma parceria com produtores locais? Sim, a legislação nos obriga, né? Nós temos uma licitação de materiais da agricultura familiar e os demais itens, né, que eventualmente a agricultura familiar não fornece, nós temos licitação para... Com nutricionistas, é um trabalho Temos a bacana? equipe de nutricionistas na secretaria, faz todo esse acompanhamento de o cardápio escolar. A nossa refeição é muito boa. É É boa? muito boa. Uma refeição, começa com café na chegada do aluno, como é que funciona, secretário? Então, o CMEI ele é um pouco diferente das escolas. Sim. Escola é normal ali, aquele intervalo no meio do turno, Ou né? perto das 9 da manhã e perto das 3 e Isso, meia da tarde. isso. A não ser, nós temos duas unidades que é em tempo Tempo integral. integral. E aí tem o almoço também. Tá? Uhum. E tem um lanchinho ali no início da tarde. Já os CMEs, nós temos alguns CMEs que são de horário estendido, que eles começam de 20 para as 8 até as 18 horas e 20 minutos. Então ele tem mais lanches. Tem o lanchinho de início, o almoço, que é ali 10 e meia mais ou menos, depois o lanchinho, que é início de tarde, entre meio-dia e 1 hora, o lanche no meio da tarde e a janta. Então são várias, é uma sequência, né? As merendeiras que trabalham em CMEI, elas é o tempo de terminar um e já começar outro. É bem Serve, corrido. limpa e já começa a fazer o próximo. Exatamente, não para. Qual é o cardápio de um lanche de um Fundamental 1, por exemplo, secretário? Geralmente é refeição, almoço mesmo, arroz, feijão. É bem variado o cardápio, né? Mas Aham. geralmente é refeição mesmo. Dificilmente no cardápio tá lanche, tipo bolacha, café, suco. Aham. Geralmente é refeição. Secretário, neste ano, então, o senhor dividiu ali os 30 milhões, eu falei 10 por ano. Quantas intervenções o senhor pretende fazer? As licitações já estão prontas? Como é que, para a gente encerrar a Então, o entrevista? projeto do novo CMEI, que é o CMEI Nilson, lá no Alto Arroz, já está pronto. Está em fase de início de licitação, tá? Aproximadamente 2,5 milhões. As duas novas quadras cobertas, só para contextualizar, nós assumimos com 9 escolas, 2 quadras cobertas, uma interditada precisando ser demolida. Então a gente fez a demolição e então hoje nós temos uma quadra coberta. 2 já licitadas, que vão ser construídas, tem um prazo de 6 meses para ficar pronta, então vai ficar pronta durante Até esse julho? ano. E nós vamos licitar mais 2, então a nossa ideia é que nesse ano nós vamos ampliar em 4 quadras cobertas da rede. O critério é a quantidade de alunos da unidade. Quanto mais alunos, mais chances de ser primeiro. Exatamente. E a meta é terminar o mandato com todas as escolas com uma quadra coberta. Quadra coberta. Então, E todas reformadas.
E esse ano ainda temos a missão de fazer a reforma e ampliação de 3 unidades de CMEIs. Paralelamente a isso, estamos construindo 8 salas no formato steel frame, né, no modelo de construção steel frame. Sim. Uma já está quase pronta, de uma unidade, que são 3 salas, e aí tem mais 3 unidades que estão em fase inicial de construção. Além da questão pedagógica, muito trabalho. É muito trabalho. Mão na massa. Mas é bom. Que bacana. É satisfatório porque é corrido, mas aí tu vai resolvendo o problema, tipo, a satisfação que eu estou hoje, sabendo que nós vamos cumprir a meta que foi nos dada lá no início, que é professor, uniforme, material escolar. Quando isso é que não começa tem as preço. aulas? Dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Logo que acaba o carnaval, começa Logo acaba o carnaval, a pedido do prefeito também, para juntar com o Estado, que quando tem muita diferença de calendário escolar, isso impacta no transporte, nas rotinas das famílias, porque às vezes um filho já está no ensino médio, estuda no Estado, aí um começa antes. A gente tentou deixar o mais próximo do calendário escolar do Estado. Facilitar a vida dos pais. Facilita a vida dos pais, facilita a organização do transporte, que é o município que faz toda a gestão do transporte, de todas as escolas, né? Das 35 unidades, então, porque aí tem 10 estaduais. Então, aproximadamente aí, eu acho que gira em torno de 5.000 estudantes transportados por dia, porque aproximadamente metade dos alunos usam transporte escolar. Também tem o transporte universitário, que o município dá apoio. O IFSC, o município também tem um apoio, né? Transporta os alunos ali para o IFSC de Garopaba. Tudo na sua secretaria. Tudo na nossa secretaria. Secretário Josué Spezin, obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Verão na edição de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do nosso trabalho. É muita coisa, a gente faz diariamente, é tanta coisa. Chega em casa e penso, meu Deus, que dia bem longo, tanta coisa que na foi hora feita. que o senhor fala aqui, que vê quanto faz, né? E É um graças a momento. Deus tudo está dando certo e eu não tenho dúvida que os munícipes vão sentir o impacto dessa gestão aí do Michel. Que bacana, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. E obrigado a você também pela companhia na edição de hoje do Estúdio de Verão. Continue com nossa programação e até o nosso próximo encontro.